Shout, shout, mock with your song, cry with the wind, for the dawn is breaking. Emmeline Pankhurst nasceu, conforme consta nos registros oficiais, no dia 15 de julho de 1858, na cidade de Manchester, na Inglaterra. Mas ela sempre disse que tinha nascido no dia 14 de julho, quando se celebra o grande dia da Revolução Francesa, a tomada da fortaleza da Bastilha. Emmeline dizia sentir uma verdadeira ligação com as mulheres que participaram desse evento. E ter nascido em um dia tão significativo diz muito dessa mulher que foi uma das grandes líderes na luta pelo voto das mulheres na Inglaterra na virada do século XIX para o século XX. Quando Emmeline nasceu, as mulheres tinham pouquíssimos direitos garantidos. Do ponto de vista jurídico, suas vidas eram decididas principalmente por pais e maridos. Em 1860, o direito ao voto ainda era muito restrito na Inglaterra. Segundo a lei, apenas homens podiam votar e eles tinham que ser donos de propriedades para poder eleger seus representantes. Depois de uma grande pressão feita também pela classe trabalhadora, em 1867 houve uma reforma no sistema eleitoral que permitiu que homens acima de 21 anos que possuíssem propriedade ou pelo menos pagassem um aluguel acima de um determinado valor poderiam votar. Mas ainda assim, era muito restritivo e significava que 40%, ou seja, quase metade da população inglesa da época, estava de fora. Trabalhadores pobres e mulheres, nenhum deles teria direito ao voto. Foi por volta dessa época que grupos de mulheres começaram a se organizar para exigir que houvesse uma reforma mais ampla, que incluísse também as mulheres. Os grupos eram diversos, tinham táticas diferentes e objetivos diferentes. Mas todos os grupos que lutavam pelas mulheres encontraram nessa época muita resistência, mesmo entre mulheres. Um exemplo é um documento escrito e assinado por mulheres da aristocracia inglesa que afirmava que, por sua condição feminina, as mulheres não tinham competência para tratar de política. Emmeline nasceu em uma família de classe média, mas progressista, que apoiava a abolição dos escravos e a igualdade de direitos para mulheres. Mas mesmo em sua família, dos 10 irmãos, todos os homens foram incentivados a estudar e foram preparados para ter uma carreira. Já as mulheres, entre elas Emmeline, eram incentivadas a se tornarem esposas e donas de casa. Mas aos 14 anos, depois de ver o discurso de Lydia Becker defendendo o direito das mulheres ao voto, a vida de Emmeline se tornou muito diferente do que seus pais haviam imaginado. Aos 20 anos, conheceu Richard, um advogado que defendia causas consideradas radicais na época, com quem se casou e teve 5 filhos. Mas em vez de assumir o trabalho doméstico e cuidar apenas do lar, após o casamento, Emmeline começou a se dedicar cada vez mais à atividade política. Ao perceber que os grupos aos quais estava tentando se aproximar não aceitavam a ideia de que mulheres casadas também pudessem votar, ela decidiu fundar a Liga para a Libertação das Mulheres, em 1889, para defender também direitos igualitários para mulheres no divórcio e nas heranças. Mas essas ideias eram consideradas radicais demais para alguns e afugentaram muitos participantes, o que fez com que o grupo acabasse se separando um ano depois. Em 1903, após a morte de seu marido, frustrada com o conservadorismo do Partido Trabalhista, que não apoiava de verdade os projetos de leis para alteração do sistema eleitoral, e cansada da moderação e paciência dos movimentos sociais que lutavam pelo direito das mulheres ao voto, Emmeline decidiu fundar, ao lado de suas filhas Cristobel e Silvia, e outras mulheres, a União Política e Social das Mulheres, chamada WSPU. Seu lema era ação e não palavras, e seu objetivo era assumir posturas mais radicais para que o parlamento inglês finalmente levasse a sério o movimento pelo voto das mulheres. A princípio, o grupo produzia panfletos, um jornal e organizava comícios e manifestações com mulheres do país inteiro. Um dos eventos organizados pelo grupo de Emmeline, por exemplo, contou com 500 mil mulheres. Em fevereiro de 1908, Emmeline foi presa pela primeira vez quando tentou entrar no parlamento à força e entregar um manifesto ao primeiro-ministro. Como era proibido que uma mulher entrasse no parlamento, ela foi condenada a 6 semanas de prisão. Meses mais tarde, ela foi presa novamente e, com sua filha Cristobel, condenada por incitação à insurreição. Em seu julgamento, Emmeline disse: "Não estamos aqui por sermos infratoras da lei. Estamos aqui porque queremos também fazer a lei." No fim dos anos de 1908, o movimento WSPU era mais famoso do que o Partido Trabalhista. E entre 1908 e 1909, Emmeline foi presa mais 7 vezes.
Mas é importante lembrar que ela não estava sozinha. Muitas mulheres participavam ativamente e foram presas também nessas manifestações. Havia também nesse momento outros grupos que se organizavam e que estavam lutando pelo direito ao voto. Em 1910, um candidato liberal anunciou em campanha que, se eleito, iria aprovar uma medida que concederia o direito ao voto às mulheres proprietárias de terras. Ainda era muito pouco, pois as proprietárias de terra eram uma parcela muito pequena da população. Mas os movimentos acreditaram que seria um primeiro passo e apoiaram essa eleição. Em novembro de 1910, já eleito, ele quebrou sua promessa. O grupo de Emmeline, então, liderou uma marcha de 300 mulheres até o parlamento. Mas o primeiro-ministro eleito, com a ajuda do movimento feminista, se recusou a receber a delegação de mulheres. E por isso elas tentaram invadir o parlamento. Nesse dia, a repressão foi brutal. As mulheres foram espancadas durante horas e cerca de 150 foram presas. Na prisão, elas fizeram greve de fome para exigir que fossem consideradas presas políticas. Mas a resposta do governo a essas greves de fome era realizar um procedimento muito violento de alimentação forçada. As mulheres eram amarradas a cadeiras e, com um tubo inserido em suas gargantas, eram obrigadas a ingerir líquidos. Depois de 1910, o parlamento não tinha mais como ignorar os movimentos pelos direitos das mulheres e tentou entrar em acordos conciliatórios, criando projetos de leis muito moderados, mas mesmo estes nunca tinham votos suficientes. E em 1912, quando mais uma vez um projeto de lei fracassou, a paciência do grupo liderado por Emmeline e Christobel se esgotou. Um batalhão de mulheres tomou as ruas e apedrejou vidraças das lojas de um bairro caro de Londres. A partir de então, começaram a adotar outras táticas, como quebrar as janelas de casas dos ministros, incendiar caixas de correios. Também incendiaram café, igreja e carruagens. Em 1913, Emmeline foi presa e condenada a 3 anos de prisão. Mas com o início da guerra, em 1914, ela e outras mulheres foram libertadas. Ela apoiou a guerra e viajou o país fazendo discursos em favor dela. Nos anos de 1920, quando a guerra já tinha terminado, Emmeline se filiou ao Partido Conservador e, enquanto ainda lutava pelo direito ao voto das mulheres, também defendia o imperialismo britânico. Emmeline morreu em 1928 e, um mês depois, as mulheres finalmente ganharam o direito ao voto na Inglaterra. A história de Emmeline é muito interessante porque mostra, por um lado, uma mulher de enorme coragem, que foi fundamental para o avanço das conquistas feministas. Emmeline dedicou boa parte da sua vida a essa luta. Se colocou muitas vezes em risco e viu o momento como uma guerra civil. Em um discurso de 1913, incitando o público à rebelião, ela disse: "Há somente um caminho, a menos que estejam preparados para regredir a civilização por 2 ou 3 gerações. É preciso conceder o voto às mulheres. Este será o resultado da nossa guerra civil." Por outro lado, seu apoio à guerra e ao imperialismo britânico mostra como é preciso lutar contra as opressões sentidas por um grupo social, sem perder de vista a luta contra a opressão como um todo. Emmeline lutou arduamente pelo direito das mulheres votarem, mas não via que o imperialismo britânico oprimia de forma brutal as mulheres e homens de suas colônias. Não percebia também o quanto a classe trabalhadora foi quem mais sofreu durante a guerra. Pouco antes da guerra, Emmeline rompeu com uma de suas filhas, Sylvia, que tinha se aproximado do Partido Socialista. Sylvia, sempre uma grande militante pelo direito das mulheres, se tornou comunista, foi contra a guerra e lutou contra o imperialismo britânico, mostrando a importância de se lutar contra toda forma de opressão. Mas isso é assunto para um próximo áudio. Quem sabe mais, luta melhor. MTST, a luta é para valer.